pessoas da cultura! Eu sou Marisa Toledo e este é o primeiro vídeo de uma série que vai tratar sobre elaboração de projetos culturais. Eu sou responsável pela agência cultural Aquele Trio, que é especializada na gestão de projetos culturais. A gente trabalha desde a elaboração até a prestação de contas de um projeto cultural, cuidando de toda aquela papelada que normalmente o artista não gosta de encarar. Mas eu também sou artista, eu sou pianista de formação e resolvi colocar, sistematizar em vídeos algumas dicas que me ajudaram muito a acertar cada vez mais nos meus próprios projetos e a ter uma certa eficácia, né, na execução deles. Então, se você curte esse tipo de assunto, está fazendo sentido para você, eu vou te pedir uma coisa, que você se inscreva no meu canal, que você aperte o bendito do sininho para receber as atualizações e que você dê um like nesse vídeo, porque daí os robozinhos do YouTube vão ficar muito felizes e os algoritmos vão fazer a sua parte na internet. Então, para começar, a gente precisa definir quais são os tipos de projeto que a gente está falando aqui, né? Existe um projeto que é aquele só da ideia, que você tem uma ideia maravilhosa e você consegue mobilizar um grupo ou uma equipe de profissionais e faz a coisa acontecer, a sua arte, o seu livro, a sua peça, enfim, o que você tem para realizar. Mas o que a gente está falando aqui são daqueles projetos formalizados, aqueles que você tem que pegar essa ideia e transformar num texto, ou preencher um formulário com campos específicos para poder comunicar a alguém, a um interessado, seja ele uma empresa, o governo, uma banca avaliadora, o que é que você pretende fazer. E aí pleitear esses recursos, que podem ser em formato de um concurso, você vai concorrer com outros projetos, e aí o de melhor mérito artístico vai ser premiado, ou pode ser uma lei de incentivo, onde você vai pleitear depois patrocínio para o seu projeto. Então é sobre esses que nós vamos falar. E esses projetos têm várias categorias. Então eu elenquei nos slides que eu fiz aqui, que eu vou passar para vocês, alguns tipos para falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá? Vamos falar dos vários tipos de edital que a gente pode abordar aqui nesse nosso vídeo. Bom, edital é um documento. Nesse documento vem as regrinhas que o ente governamental ou a instituição que está lançando aquele edital vai dizer que tipo de projeto cultural ela está procurando, o que é que ela quer premiar, o que é que pode ser enquadrado nesse edital, o que é que não pode, quem pode se inscrever, quem não pode. Enfim, esse é o documento. Normalmente são documentos muito publicizados, com ampla divulgação e com um prazo legal de inscrição para dar tempo de todo mundo ficar sabendo e a concorrência ou o chamamento ser uma coisa bem justa e democrática. Então a gente tem aqui o prêmio, por exemplo. O prêmio é uma categoria que pode destinar recursos para um projeto que já foi executado, por exemplo, um livro que você já escreveu, um filme que já foi feito, ou um álbum que já foi gravado e você é premiado, ou pode ser para uma proposta que ainda vai acontecer. Então você ganha um prêmio em dinheiro para realizar aquela proposta. Existem também os incentivos fiscais, que são as leis de mecenato. Então é quando você monta um projeto, apresenta e você apresenta a um ente governamental e ganha uma autorização para captar recursos. Então você precisa depois sair atrás de patrocinadores. Essas são as tais leis de mecenato. Existem os editais de patrocínio incentivado, que é quando a própria empresa, que já está acostumada a fazer patrocínios, lança o seu próprio edital para ela escolher qual daqueles projetos que já estão inscritos na lei de mecenato ela quer patrocinar. Existem os patrocínios diretos, que são aqueles que a empresa tira dinheiro do bolso sem incentivo nenhum e o projeto é realizado porque a empresa se identificou, tem a ver com o perfil dela e ela vai investir naquele projeto cultural. Compras de espetáculos, chamamento público, que normalmente são feitas ou por governos, municipal, estadual, federal, ou por alguma instituição, por exemplo, o Centro Cultural Banco do Brasil, ou o Teatro Municipal, que abre uma agenda e faz um chamamento para compor aquela agenda. Enfim,
A gente vai tentar detalhar um pouquinho cada um deles. Então vamos lá. Prêmio é um repasse direto. O que significa isso? Quando você é contemplado num prêmio, esse dinheiro já estava disponível em alguma conta, ou governamental, ou de uma instituição privada, para aquele fim. E aí, quando você é contemplado, esse dinheiro vem direto daquela fonte para uma conta bancária, que o edital vai dizer se tem que ser uma conta bancária nova, só para aquele projeto, ou se pode ser uma conta bancária já pré-existente, né? Então, na hora desse repasse, existe uma retenção de imposto de renda. Por quê? Porque o prêmio é um presente, né? Vamos usar a semântica aqui, o lance das palavras. O prêmio é um presente. Então, quando ele é oferecido, quando você ganha o direito a recebê-lo, ele tem o desconto do imposto de renda devido, porque é um dinheiro público, e você daí então tem uma certa autonomia para gerenciar aquele prêmio, aquele dinheiro, né? A prestação de contas dele normalmente é mais simples, mas isso varia muito de prêmio para prêmio. Então, às vezes é só um relatório técnico, às vezes você não precisa apresentar comprovação contábil, né, de todos os centavos que foram utilizados no projeto, às vezes precisa. Depende da interpretação de cada ente, né, que lança o prêmio. Já o incentivo fiscal, que é a lei de mecenato, não é repasse direto. Esse dinheiro do incentivo fiscal não está numa conta do governo ou federal, ou estadual, ou municipal. Ela é um dinheiro que está previsto para ser recebido. Então vamos tomar, por exemplo, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Então o governo prevê receber de imposto de renda, que é o imposto federal, tantos milhões. Mas ele abre mão de uma porcentagem para que a empresa decida o que fazer com aquele dinheiro. Então ele dá como pago o imposto que ele teria que receber se aquela empresa patrocinar um projeto que foi aprovado numa lei de mecenato, no caso a Lei Rouanet. Então, os projetos, os artistas que fazem um projeto para uma Lei Rouanet ou para qualquer lei de mecenato, precisam, depois que aprovam o projeto, captar recursos nas empresas. Então, essa história de dizer que a Lei Rouanet dá dinheiro para os artistas não é muito verdade, né? O governo não faz repasse. Quem manda nas leis de mecenato, estadual, municipal ou federal, são as empresas. Normalmente as leis de mecenato são leis de mercado, que fomentam a arte, que fomentam a cultura, mas elas são geridas e decididas, muitas vezes, pelo departamento de marketing de uma empresa. Então é preciso que neste momento, da hora da captação de recursos, o meu projeto tenha alguma identificação com aquela empresa ou que ele ofereça contrapartidas que se adequem ao perfil daquela empresa. Senão, para a empresa não é interessante patrocinar, investir, né? Mesmo que seja um dinheiro de imposto, num projeto que não tem a ver com a sua política, né? Nesses projetos, a prestação de contas é completíssima. Precisa dizer até o centavo que você sonhou em usar e não utilizou, por que é que você não utilizou. Então, na hora de elaborar um projeto para a lei de mecenato, a gente tem que detalhar um orçamento, colocando todos os custos ali, do que é que a gente vai gastar, o que é que vai ser necessário. E, no final, eu tenho que comprovar que o dinheiro que eu disse que eu ia gastar com o item A, eu gastei com o item A, certo? Exige uma certa atenção, porque às vezes nós artistas somos muito tranquilos com essa coisa, né, do dinheiro. Então, se eu precisar adiantar o cachê do músico da minha banda porque ele perdeu sei lá, foi assaltado, vou inventar qualquer coisa, né? Ele foi assaltado e tá precisando pagar o aluguel e ele não tem de onde tirar e eu adianto esse cachê para ele, eu posso ter problemas, com certeza, eu vou ter problemas na hora da prestação de contas, porque eu tive uma atitude
que não estava prevista, né? Então, assim, se ele precisa receber o cachê antes, ele precisa tirar uma nota fiscal antes também. Eu não posso confiar que depois do show ele vai fazer essa nota e eu adiantar o dinheiro para ele, porque isso é vedado por lei. Isso, apesar de não haver dolo nenhum, nem má fé e nem desvio de dinheiro, na hora da prestação de contas, provavelmente eu vou ser obrigada a devolver esse dinheiro porque ele foi utilizado incorretamente. Esse foi o vídeo de hoje. Se teve alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa, aproveita o espaço que tem aí para fazer a pergunta. Eu vou responder, tá? A gente pode fazer, inclusive, um vídeo só com tira dúvidas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!